Olá! Bom, vamos começar abordando alguns conceitos desenvolvidos por Emily Durkheim. Primeiramente, vamos falar sobre o conceito de consciência coletiva e os tipos de solidariedade que estariam presentes dentro da sociedade. Para o sociólogo francês, nas sociedades estão presentes dois tipos de solidariedade: a mecânica e a orgânica. A primeira solidariedade é por semelhança, ou seja, quando os indivíduos de uma sociedade se diferem pouco uns dos outros, é porque ela é dominada por essa solidariedade. Essa semelhança se dá quando estes indivíduos possuem os mesmos sentimentos, os mesmos valores ou reconhecem os mesmos objetos como sagrados. Por outro lado, a solidariedade orgânica é característica daquela sociedade em que existe uma unidade coerente de coletividade, o consenso, resultante de uma diferenciação ou exprimindo-se por seu intermédio, onde haja assim também um processo de empatia entre os seres. Assim, com este tipo de solidariedade, os indivíduos não se assemelham, analogicamente, aos órgãos de um ser vivo, pois cada um exerce sua função própria, embora sejam diferentes uns dos outros. É, mas parece que todo esse conceito e esperança de uma sociedade sem diferenças e maiores contrastes pode demorar um pouquinho mais do que pensávamos, não é mesmo? Vamos abordar agora o conceito de Karl Marx sobre trabalho, mais-valia e luta de classes. Segundo o filósofo, o homem, por excelência, se trata de um ente que é produtivo e, por isso, essencialmente ativo. Desse modo, o trabalho é uma peça-chave para sua dignidade. Uma vez que se trata de uma potência humana, o sistema capitalista, de forma nociva, produz riqueza a partir da força de trabalho dos indivíduos. Mais-valia. Trata-se da diferenciação entre o valor gerado pelo trabalho empregado pelo indivíduo e qual a remuneração que recebe do empregador capitalista. Luta de classes. Tensão imposta pela desigualdade de força dos grupos sociais, que se divide entre os proprietários dos meios de produção e o proletariado, os trabalhadores em si. Mas espera aí, o Marx não dizia que o trabalho era o motor da história e da nossa vida? Então, o que essas máquinas estão fazendo no lugar onde o homem deveria estar exercendo seu trabalho? Essas inovações tecnológicas, que prometem agilidade no plantio e na colheita, é ótimo para a produção. Pena que acabam deixando alguns trabalhadores rurais desempregados. Outro conceito muito interessante, que também foi tratado por Durkheim, foi o suicídio, que sempre foi algo muito presente na sociedade e que refletiu muito sobre a vida de diversas outras personalidades. No que abrange todo o conceito de suicídio, muito explorado pelo sociólogo, tratado na obra Suicídio, Durkheim esclarece que este é todo caso de morte provocado direta ou indiretamente por um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima e que ela sabia que devia provocar esse resultado. Este conceito é distinguido em três tipos. O primeiro é o suicídio egoísta. A partir de estudos estatísticos, Durkheim afirma que homens e mulheres são mais inclinados ao suicídio quando pensam essencialmente em si mesmos, quando não estão integrados a um grupo social, ou seja, por um estado de apatia e pela ausência de vinculação com a vida. O segundo é o suicídio altruísta, no qual o indivíduo se mata devido a imperativos sociais, sem pensar em seu valor e direito à vida, ou obedecendo ao que o grupo lhe ordena, a ponto de sufocar o próprio instinto de conservação. Por fim, o suicídio anômico, que interessa mais ao sociólogo francês, pois retrata mais a sociedade moderna. Este atinge os indivíduos devido às condições de vida nas sociedades modernas, em que a existência social não é regulamentada pelos costumes. Nele,
o indivíduo se mata pela irritação associada às inúmeras situações de decepção, por um desgosto resultante da tomada de consciência da desproporção entre as aspirações e as satisfações. Bom, vamos tratar agora de Weber. Para Weber, a sociedade pode ser compreendida a partir do conjunto das ações individuais, onde só o indivíduo é capaz de realizar ações sociais. A ação social seria uma ação cujo sentido é orientado para o outro, seja essa ação para o bem ou para o mal. E essa ação não implica necessariamente na reciprocidade. Para Weber, vão haver 4 tipos de ação social. A primeira ação social seria a tradicional, que seria aquela em que o indivíduo toma de maneira automática, onde não se pensa para se realizar essa ação. A segunda ação social seria a afetiva. Faz com que haja uma maior participação do ser, mas neste caso seria com respostas mais emocionais do que racionais. Um exemplo bom disso seriam as relações familiares, onde se desenvolve todo um afeto por aqueles que estão presentes no ambiente. A terceira ação seria a racional com relação a valores. É aquela determinada por crença consciente num valor considerado importante, independentemente do êxito desse no valor da realidade. A quarta ação seria a ação racional com relação a alguns fins. Essa ação seria aquela determinada pelo cálculo racional que coloca fins e organiza os meios para que se atinja esses fins. O que requer grande responsabilidade, pois pode ser usado para o bem, mas também para levar vantagem sobre os outros. E parece que desses 4 grandes valores, uma grande parte da população desenvolveu uma enorme simpatia pelo lado negativo da quarta. Outro conceito abordado por Weber seria o conceito das dominações. Weber definiu as dominações como a oportunidade de encontrar uma pessoa determinada e pronta a obedecer uma ordem de conteúdo determinado. O autor dividiu o conceito de dominação em 3 partes, sendo elas a dominação legal, a dominação tradicional e a dominação carismática. A dominação legal tem a burocracia como sendo o tipo mais puro dessa dominação. Os princípios fundamentais da burocracia, segundo o autor, seriam a hierarquia, a administração baseada em documentos, sendo assim baseadas, por exemplo, em um estatuto, e a demanda pela aprendizagem profissional. A obediência não se presta, nesse caso, a uma pessoa, em virtude de direito próprio, mas sim à regra, que se conhece competente para designar a quem e em que extensão se deve obedecer. Weber classifica este tipo de dominação como sendo estável, uma vez que seria baseada em normas, que, como dito anteriormente, são criadas e modificadas através de um estatuto. Ou seja, o poder de autoridade é legalmente assegurado. A principal importância de Marx para hoje é que podemos dizer que ele, ao anunciar que tudo vira mercadoria, acertou. A prevalência da economia hoje em dia, representada pela força dos próprios economistas na sociedade, funcionando como uma espécie de gurus, dá uma ideia de importância de Marx para as ciências sociais. A importância de Durkheim é que não se pode fazer sociologia da educação sem Durkheim, principalmente na análise de processos de socialização a partir da escola. Durkheim fornece instrumentos para entender os processos. O conceito de anomia, solidariedade e até mesmo suicídio anômico, por exemplo, são básicos para entender mudanças que implicam alterações nas relações sociais, tais como modernização da sociedade, urbanização, industrialização, padrões morais, construção e alteração de identidades coletivas. Weber talvez seja o mais atual dos autores clássicos da sociologia.
com importantes contribuições para a teoria antropológica devido ao seu individualismo metodológico, para a sociologia das profissões, para a análise das relações de dominação e dos processos de racionalização das sociedades, isso considerando que sua teoria não aceita determinismos. E essas seriam algumas das características que servem como destaque para mostrar o porquê desses autores continuarem tão atuais, mesmo após tanto tempo. E também para mostrar que a base que se traz junto com a matéria da sociologia é enorme e essencial para o compreendimento de diversos fatores que englobam no todo a nossa sociedade e o homem como ser social. Desde já, agradecemos pela atenção e esperamos que tenham gostado do trabalho. Um beijo do Gomes e um abraço do Lima.